A paz do Senhor, meu amado, minha amada, povo santo de Deus. Estamos começando mais um podcast falando de Bíblia. Mais uma quarta-feira que o Senhor nos permitiu estar aqui juntamente com vocês. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative a notificação, porque toda quarta-feira, às 18 horas, acontece esse podcast aqui no canal falando de Bíblia, tá bom? E diariamente também você recebe vídeos onde o pastor Paulo está tirando dúvidas de seguidores, falando sobre a Bíblia e sobre esse mundo gospel e pentecostal que nós vivemos, tá bom? Hoje o podcast vai ser pautado nas perguntas dos seguidores lá do Instagram, @falando de Bíblia oficial. Se você não segue ainda lá o Instagram do Falando de Bíblia, siga e faça a sua pergunta, porque pode entrar aqui nessa mesa do podcast ou o pastor Paulo pode responder diariamente nos vídeos diários a sua pergunta, tá bom? Então, pastor Paulo, tudo bem? Tudo bem, Daniel. Paz seja convosco, paz seja sobre todos os nossos seguidores. É um prazer mais uma vez estar aqui agora, né? Como convidado, podendo responder, se eu souber responder, né? Que tem perguntas que são muito difíceis, apesar de parecerem fáceis, mas elas nos envolvem a algo na Bíblia que é muito mais além do que nós temos esperado e alcançado, porque a Bíblia não pode ser entendida de forma superficial. E é um prazer estar aqui na Produtora Estúdio D, podendo gravar mais um Falando de Bíblia. Amém. Então vamos iniciar esse bate-papo com nada melhor do que a palavra de Deus. Salmo de número 119, versículo 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Então, com essa palavra abençoada, nós vamos iniciar as perguntas, meu pastor, que os seguidores fizeram lá no Instagram, @falando de Bíblia oficial. Tá bom? Essa primeira pergunta veio lá de Fortaleza, Ceará. Opa! Da Márcia. Um grande abraço, Márcia. Deus te abençoe. A pergunta da Márcia diz o seguinte: de onde vem a prática na Bíblia de colocar uma mesa na frente do púlpito e colocar roupas, foto, chave de casa e carro? É uma prática que a gente vê muito, né? Provavelmente as pessoas devem terem lido algum contexto da história do apóstolo Paulo, que ele pegava parte dos seus aventais ou dos seus lenços e levava para os enfermos, os enviava para os enfermos. E os enfermos eram curados. Comumente, Daniel, as pessoas vão dizer que tiveram uma revelação e que a partir daquela revelação eles começaram a fazer aquilo. Comumente você vê muito isso dentro das Assembleias de Deus, que é o meu segmento de fé, a igreja que me acolheu e me recebeu e me fez pastor. Mas em muitos outros segmentos, como neopentecostais, que são as comunidades, os movimentos apostólicos, existem alguns certos exageros e as pessoas estão fazendo tudo em nome de Deus. Essa é a grande verdade. Fazendo tudo em nome de Deus, nós acabamos por mostrar uma coisa que muitas vezes se torna uma aberração, ou o que nós chamamos aqui de bizarrice. Por exemplo, uma irmã outro dia levou para a igreja uma peça de roupa, uma outra irmã vendo, levou uma roupa íntima, uma de sua filha e outra do seu marido. Aí o irmão, eu estava no culto, eu fazia parte da mesa de oração. Vocês podem ungir? A Bíblia diz que nós vamos orar pelo enfermo, nós vamos ungir o enfermo. E a oração da fé sarará o doente. Só que as pessoas, elas têm mania de ungirem tudo, fazerem tudo do jeito delas. E aí o que acontece? Elas acabam por mostrar um lado um tanto obscuro, que muitas vezes não está na Bíblia. Não é porque a sombra de Pedro curava que obrigatoriamente a minha sombra vai curar. Não é porque quando Paulo enviava seu jaleco, ou sua roupa, ou seu talite, ou parte dos seus lenços, que por haver curas nas outras pessoas, tem que haver cura em mim. É igual quando as pessoas fazem campanha na igreja de 7 semanas. O Naamã mergulhou 7 vezes, o fulano deu 6 voltas e no último dia deu 7 e tudo mais. Tá, mas por que da numerologia judaica? Qual é o propósito? As pessoas às vezes não entendem e fazem cópias. Elas não querem procurar mais a Deus e ver o que Deus tem para aquele tempo, para aquela hora. E eu entendo que tudo que for fora da Bíblia
pode ser um perigo muito grande, que nós chamamos de veneno no meio de uma congregação. E aí vem essa prática, de que muitas vezes alguém diz que teve uma revelação e coloca lá. É um ato de fé? Pode ser. E eu também não vou aqui tentar dizer que é errado, porque existem pessoas que elas precisam se moverem pela fé. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas as coisas que se esperam. E sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11. Mas existem exageros. E tudo quanto tem exagero, aí começa o problema. Mas fora isso, eu acredito que é um ato de fé. Eu também creio assim, meu pastor, ato de fé, né? Às vezes a gente até vê as pessoas usam isso como uma coisa que mística, vamos dizer Sim. assim. A mesa não é mística, né? Você pode ali chegar no culto, colocar chave de casa, chave de carro, uma oração, né? E tem aquela coisa também, né? Eu tenho um parente que está doente, mas não é cristão, a gente vai ali e leva uma peça de roupa. É tudo simbólico e pela fé. Sim, mas só que as pessoas não podem pegar isso como uma regra, né? Tipo assim, eu vou fazer isso para acontecer. Por exemplo, tem gente que hoje já leva garrafa de água. Sim. Gente que coloca lata de óleo ou até mesmo um azeite lá na mesa, porque eles querem fazer aquela alimentação. Eu entendo o desespero de quem quer a libertação do outro, Daniel, é legítimo. É verdade. Porque uma mulher que sofre pelo marido que é alcoolizado, pelo marido que é um drogado, pelo marido que tem vícios no jogo, ele deixa de colocar o seu ganha-pão dentro da sua casa para gastar dinheiro com a jogatina, para gastar dinheiro nos seus vícios. Então, assim, há um certo desespero e uma certa ação legítima. Só que nem tudo que parece legal, de fato, nos dá o direito de enxergarmos milagre naquilo ali e uma aprovação divina. Porque o que vai fazer a gente entender que as coisas acontecem é que Deus nos deu uma arma poderosa, que é a oração. E o nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome, é o nome que tem poder para libertar, para curar, para salvar e realizar todas as coisas. Eu volto a dizer, é apenas uma ação de fé dentro de um desespero que alguém está vivendo e ela quer enxergar o milagre de Deus dentro da sua casa. O senhor falou do ato de ungir, né, meu pastor? Nós vemos lá na Bíblia, né, o ato de ungir pessoas. O que você acha disso, de ungir coisas? Por exemplo, eu vou comprar um carro, eu vou ungir o carro. Eu vou comprar uma televisão, eu vou ungir a televisão. Tipo assim, como se fosse uma proteção de Deus, ou então consagrar a Deus essas coisas. Então, o ato ou o efeito de consagrar é o ato e o efeito de você deixar de uso exclusivo para Deus. Então, se você consagra alguma coisa para Deus, aquilo se torna um utensílio da casa de Deus. Então, o carro não é mais seu. É onde as pessoas confundem. Eu já vi gente, vou contar um testemunho aqui rápido, de uma pessoa que, algum tempo atrás, ela disse que ganhou um carro da parte de Deus. Mas eu vi o quanto ela ralou, o quanto ela trabalhou, o quanto ela suou a camisa para ter aquilo. E ela disse que era de Deus. E pediu os irmãos tacaram o óleo no carro, mancharam a tintura todinha do carro. Mas ela estava muito feliz. E ela disse que aquilo era para a obra de Deus. Todo mundo que chegava lá, mãe, preciso ir ali no médico, levar não sei quem, tá precisando. Ela dava a chave. E um dia o filho dela pegou o carro e foi para a praia, dar uma zoada, namorar. O cara tinha 3 namoradas, botou 2 dentro do carro e saiu. Irmão, o carro acabou-se na volta. Perda total. Morreu o filho, morreu a namorada, morreu não sei quem. E o problema foi terrível. Mas ela colocou diante de todos que aquilo era de Deus. Se era de Deus, o que estava fazendo ainda na mão dela? É a pergunta que não quer calar. Agora, quando a gente fala de agradecer, por exemplo, você tem aqui a produtora Estúdio D e você tem seu automóvel, sua casa e outros bens. Você orar a Deus agradecendo porque você adquiriu, você orar a Deus pedindo sabedoria para como manter aquilo que chegou na sua mão, eu concordo. Agora, quando você unge, quando você consagra para Deus, então aquilo não é mais seu. Você está devolvendo para Deus. Agora, qual é o problema? É que as pessoas elas vivem nesse desespero, nesse afã de que tudo tem que levar óleo. E às vezes esquece de colocar o óleo na cozinha, que é para ter um bom tempero, um óleo na salada. Mas, não debochando da fé de ninguém, eu entendo que é muito bom a gente ter uma direção de Deus, é muito bom a gente ter discernimento de que tudo aquilo veio da mão de Deus e que tudo aquilo Deus pode nos dar sabedoria. Eu acredito que, como eu falei no início, é a problemática de você exagerar. Infelizmente, o mundo pentecostal ele é muito exagerado, ele é muito intenso em tudo que faz.
E aí as pessoas elas querem consagrar tudo. Imagina você tacar óleo num celular. Imagina você tacar óleo na televisão. Se tem uma abertura aqui que aquele óleo possa entrar, vai dar PT na parada, vai dar ruim, vai escangalhar. Só que as pessoas elas querem ter algo assim, não, porque nós consagramos, aquilo é para Deus. Daniel, meu telefone já tocou 2h pouca da manhã e a irmã desesperada ligando do outro lado, pastor, vem aqui orar, tá passando mal quem? O meu cachorrinho. E ela deu, irmão, óleo. Em casa ela orou, botou óleo e o cachorro foi curado. Não sei se foi a fé, se foi milagre, o que foi aquilo lá. O cachorro ficou bom. E ela, toda vez que o cachorro passa mal, ela corre no azeite, ela faz a oração da fé, coloca azeite na cabeça do bichinho, dentro da boca para ele engolir e o cachorro fica bom. O cachorro parece que vai durar 200 anos. Tá lá, tá vivo. Mas é aquilo que eu falei. Pode ser que para uns funcione e outros não. Eu não sei o que aconteceu com ela, mas existem exageros que nós precisamos corrigir. Esse é o nosso grande problema. É verdade, pastor. Vamos aqui para a segunda pergunta que veio do Moisés Vieira. Ele pergunta assim: um irmão ou irmã pode ser padrinho de uma criança apresentada na igreja? Moisés Vieira, que é do Instagram, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Ele mandou, na verdade, 2 perguntas. Essa é a primeira, né? Sim. E a gente tem visto isso em algumas igrejas, que quando a criança é apresentada, ela ganha padrinhos de oração. Eu não sou a favor não, Daniel. Não sou a favor. Porque a responsabilidade é da família, é do pai e da mãe. A Bíblia diz, segundo o salmista, que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Eu esqueci o nome da sua esposa. Mariana. Mariana. O Daniel e a Mariana se uniram. Ali é uma formação de família. Quando é que é a coroação da família? Quando a Mariana disse assim para você: estou grávida, Daniel. Acredito que você se encheu de alegria e quando você teve a emoção de pegar a sua filha pela primeira vez no colo, aí você viu que a sua família ela multiplicou-se. Ou seja, o fruto do ventre, o seu galardão, a herança do Senhor foi manifesta na sua mão. Uma semente informe, que você não sabia qual seria a cor dos olhos, como seria a cor do cabelo, ela se materializou e veio na sua mão. E aí, o costume judaico, ao 6º dia, apresentava-se a criança no templo. Jesus foi apresentado no templo, no 8º dia. No 8º dia. E aí, pode ser que eu erre aqui na numeração, mas são questões de dias. Jesus é apresentado, tem Simeão e Ana, que aguardavam em oração a manifestação do Filho de Deus, do Senhor. E aí, a Bíblia não diz que eles foram padrinhos, porque na apresentação da criança no templo, era onde se falava o nome da criança a primeira vez, publicamente. Era onde a criança, se fosse menina, era circuncidada, ao 8º dia. E aí, quando você olha e percebe que Jesus é levado ao templo ao 8º dia, é anunciado o seu nome, ele é circuncidado, tem Simeão e Ana que aguardavam essa revelação ser manifesta, não diz a Bíblia que eles foram padrinhos. Eu até entendo quando uma igreja ela precisa, de repente, unir-se ao casal para poder ceder uma ajuda espiritual, que é, às vezes, a pessoa que está vindo apresentar na igreja, ela não é cristã. Por exemplo, por muito tempo, alguém me perguntava: Paulo, se eu for levar uma criança lá para apresentar, eu falei: tu é crente? Não. Então, para que tu quer apresentar? Você não vai ensinar o seu filho no caminho que deve andar? Pelo contrário, na primeira festinha de família vai molhar a chupeta da criança na cerveja e vai colocar na boca da criança. Então eu não concordo. Até quebrar isso em mim foi muito difícil. Até que eu ouvi um pastor falar assim: você pode estar deixando de evangelizar uma família. Naquela apresentação você pode ganhar uma família para Jesus. E uma vez eu vi isso. A mãe, que não era cristã, o pai, que era de um outro segmento de fé, chegou todo de branco. A avó chegou vestida de baiana na igreja, pelo seu segmento de fé, porque ela era mãe de santo, e foi lá apresentar. E ela ficou assim, deslumbrada com a educação do povo que a recebeu. A importância da igreja ser uma igreja evangelizadora em todos os seus atos. É o que Paulo diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça-se para a glória de Deus. E aí, você vê a igreja hoje colocando padrinhos.
a gente vai lembrar o rito católico. Porque no rito católico, quando a criança é batizada, ela tem padrinho e tem madrinha, para não se tornar pagã. E a ideia que eu tenho, que a igreja que faz isso, está tentando fazer uma cópia disso que nós rechaçamos. Então se torna incongruente a gente tentar fazer igual se os mais responsáveis por aquela criança são os pais. É verdade. E a questão, o senhor falou bem aí, essa prática é uma prática pagã dos católicos. E aí, todos nós acho que saímos dessa origem, né? Então, todo mundo tem um católico na família, nós já fomos católicos, sendo frequentantes ou não. E eu lembro que a importância dos padrinhos é colocada da seguinte forma: se acontecer alguma coisa com os pais, os padrinhos estão ali assumindo a responsabilidade dos filhos. De repente, é esse sentido que as pessoas querem trazer para o cristianismo. Claro que não... Daniel, eu acho um absurdo, muitas vezes, um pai achar que a escola é quem tem que educar o filho. Tem pais que têm condição e colocam o filho de 8 da manhã até as 5 da tarde no colégio. Eu trabalhei no secretariado de uma escola e vi que tinham pais que eram irresponsabilíssimos. Eles queriam se livrar da criança. Se a mulher não tem capacidade de cuidar de uma criança, que ela não engravide. Se o pai não vai ter paciência com um garoto, que ele não engravide a mulher. Porque a responsabilidade da criação de formar aquele cidadão é dele. Então a psicologia ensina que até os 6, 7 anos de idade, toda a sua formação de caráter e personalidade vem dos pais, porque a criança está como uma esponja, absorvendo tudo e vendo tudo que está acontecendo à sua volta. Então ela sente quando ela é rejeitada. Quantas crianças às vezes ficavam lá na secretaria comigo lá de castigo, e a gente ficava conversando e a gente puxava os assuntos, eram sempre as mesmas coisas. Parece que meu pai não gosta de mim. Parece que ele me colocou aqui na escola porque ele não me quer em casa. Aí imagina a pandemia quando explodiu. Você vai mandar para onde? Para casa dos padrinhos de oração? E o padrinho de oração também tem seus problemas. Às vezes não está nem aguentando orar por ele mesmo e pelos seus problemas vai receber mais um problema. Aí você tem a ideia de que a Igreja Católica ela coloca o padrinho como uma oportunidade de, havendo uma tragédia naquela casa, a criança não fique desamparada. Mas tem avó, tem tio, tem tia, tem primos, tem o tio-avô. Sempre tem alguém da família. A não ser que essa família toda tenha aprendido a não gostar daquela criança, para parar na mão de uma outra pessoa. Mas a responsabilidade continua sendo dos pais. Eu não sou de acordo com essa tal prática pela questão de nós fomos chamados para pregar o evangelho. E aí o pai e a mãe precisam entender a responsabilidade do que é formar um cidadão para as coisas de bem da rua, para ele ser um homem honesto, para ele ser um homem de caráter, para ele ser um homem de personalidade, de responsabilidades, para ele ser alguém que seja considerado uma pessoa boa. Mas também entendo que essa criança, ela precisa ser ensinada do Evangelho de Cristo, ela precisa ser ensinada a orar, precisam ler a Bíblia para ela, precisam colocar o gosto. Eu acho interessante os hebreus, Daniel, que quando eles vão ensinar o alfabeto hebraico para as crianças deles, alguns deles passam mel na folha, porque quando a criança vai brincar, ela vai sentir o doce. Só que as pessoas só sabem falar mal umas das outras, falar mal da igreja. Como é que o filho vai gostar de pastor? Como é que o filho vai gostar de igreja se o pai é um insatisfeito na igreja? E aí a gente tem que criar subterfúgios para que as pessoas venham até o reino ou conheçam o evangelho através dessas práticas, que muitas vezes não são cristãs. E aí eu não sei aonde a igreja vai parar. É verdade. Meu pastor, vamos fazer aqui a segunda pergunta do Moisés Vieira lá do Instagram, que ele mandou 2 perguntas, né? Sim. Ele pergunta assim: pode um cristão que está turistando em Israel se batizar outra vez só porque está diante do Rio Jordão? Como é que é isso? Oh, meu Deus, é muito forte. Já pensou você lá em Israel? Hã? Já pensou a caravana da produtora Estúdio D lá em Israel? Aí a gente está com Igor Starneck, Daniel, eu falo assim: Daniel, me batiza, meu presbítero. Porque eu estou sentindo que porque Jesus passou nessa água, ou porque o Naamã foi curar um esse, e de repente ainda tem um resquício da lepra ali, o cara depois que mergulhar, voltar com uma coceirinha, um trocinho. Brincadeira, gente. Mas a prática do rebatismo é uma prática adventista. A prática do rebatismo é uma prática judaica, porque quando alguém pecava,
Quando eu peco contra Daniel, eu não peco só contra Daniel, eu peco contra Deus, mas eu peco contra o meu irmão. Então, assim, o judeu pecou, tem que confessar pecado, se acertar, no final, águas do mikve, batismo, águas de purificação. E nessas águas de purificação, toda vez que ele pecava, ele tinha que rebatizar. Aí, Paulo, para resolver essa parafernália toda, ele disse: um só batismo, um só Senhor e uma só fé. Eu já tenho complicação com quem sai de uma denominação e vai para outra, e a denominação lá obriga o cara a batizar de novo. Ué, quer dizer que está inválido aqui? Então, o batismo salva ou o batismo é um símbolo? Entendeu? Porque o batismo mais explícito é o de Jesus. E para você que tem dúvida ou está incerto sobre o seu batismo, está nessa aí de que não é a minha hora ainda, não chegou a minha vez, ainda estou esperando o sinal, meu irmão, vai às águas. Vai ficar esperando quanto tempo? A ceia passando na sua frente, você não pode cear porque ainda não é batizado. Primeiro Jesus passa pelas águas e depois ele institui a ceia. E não tem como a gente ser um participante da fé e do corpo de Cristo se a gente não quer cumprir pelo menos aquilo que Jesus fez, ou fazer igual a ele. Se Jesus, que não tinha pecado, desceu às águas batismais, que é o baptizo, ele se batizou, ele imergiu, ele mergulhou, não foi uma borrifada de água, mas ele foi mergulhado na água, mesmo não tendo pecado. Por que você, tendo pecado, não quer ir? Não quer fazer esse símbolo de mortificação da sua velha criatura e renascendo para Deus? Só que a turma, quando chega em Israel, ela pira, né? Quer fazer ato profético, quer pegar um pedaço da terra, quer trazer para casa, quer pegar uma folhinha de oliveira, quer pegar um não sei o quê, e tome-lhe coisas da terra. E o povo lá se dá bem, principalmente em cima dos brasileiros. Porque o brasileiro gosta dessa mística. É verdade. Né? Aí abre talite, fala que está debaixo do manto e que não sei o quê. Debaixo do céu de Israel, onde Deus falou com Abraão, Isaac e Jacó. Aí eu fico olhando e falo, rapaz, o Deus não é criador de toda a terra? Do Senhor é a terra e a sua plenitude? Tudo é dele. Agora o problema é que a galera gosta de água, né? Gosta de símbolos. Eu não sou a favor do rebatismo em nenhuma instância, que o batismo não pode ser invalidado. O batismo é um só. Verdade. Então tá respondida aí a pergunta do Moisés Vieira do Instagram. Vamos agora para a pergunta do José Ribamar, também lá do Instagram. Eita. O que Jesus quis dizer? Deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Mateus 8. Essa a gente tem que abrir a Bíblia. Ai, meu pai. Realmente isso gera uma grande dúvida aí na galera, né? O que quis dizer? Deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Não me fale a partir do... Isso aí. Vamos lá. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus, verso 18 de Mateus 8. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Olha que interessante. Aí a gente tem que entender um pouquinho do maneirismo das palavras, porque em outra questão bíblica, no Novo Testamento, você vai ler a seguinte informação: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sou eu o Deus dos vivos e não dos mortos. Ora, mas cadê Abraão, Isaac e Jacó? Você encontrou eles aí por São Gonçalo? Pelo Rio? Encontrou, Igor Starneck? Em algum lugar aí que você já passou? Não encontrou não? Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó? Você, meu querido irmão, que está aí assistindo agora o nosso podcast, em algum lugar você conseguiu encontrar Abraão, Isaac e Jacó? Ora, o que é que faz Jesus dizer para nós que mesmo depois de mortos no físico, eles continuam vivos? E aí começa com o escriba dizendo que quer seguir. Resposta de Jesus: as raposas têm seus covis
e as aves do céu ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele está falando de dois animais, a raposa e as aves. E ambas têm o seu lugar de descanso. Uma tem o seu covil e a outra tem o seu ninho. Mas vamos espiritualizar, porque muitas vezes nessas questões, Jesus também está dando resposta para alguma coisa. Olhando de forma diferente para o texto, quem são as raposas? As raposas são os herodianos. Quem são as aves? Muito provavelmente são os essênios, aqueles que saíram diante da corrupção do templo. Isso você lê muito bem numa compilação de Oscar Scheire, A Sombra do Templo é o título do livro, quando eles saem do templo e vão para o deserto. E aí muitas pessoas confundem dizendo que João era do grupo dos essênios, e não era. Apesar da escola dos essênios ser próxima do lugar onde João cumpriu o seu ministério, o João Batista não tinha nada a ver com os essênios. Os essênios começaram no templo, né, combatendo a corrupção. Quando eles viram que não podiam mudar, eles saíram e foram fazer residência lá no deserto. E aí eles são considerados como as aves. Por isso que Jesus vai dizer: seja prudente como a serpente e simples como a pomba, fazendo referência também aos essênios ali. E aí ele vai terminar dizendo: mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem como reclinar a cabeça nem na terra, naquilo que ele fora designado para vir, o Verbo se manifestar em carne, porque a sua morada é o céu. E aí quando a gente vai ler que um outro discípulo se intromete dizendo: permite ir primeiro sepultar meu pai. Quando você lê isso, Daniel, você vê que o camarada está querendo honrar seus pais, que a família deve ser a sua prioridade. Mas Jesus também vai dizer que quem não abandona pai, mãe, irmão, amigos, por amor de mim, não é digno. Vai ter momentos na nossa vida que a gente vai estar balançado, se a gente volta ou se a gente segue. O próprio Eliseu disse para Elias: deixa que eu vá me despedir dos meus pais. Em algum momento, é permitido, para outros não. Jesus aqui olha para ele e diz assim: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Porque a vida fora de Jesus, assim como é ilustrado em Lucas capítulo 15, do filho que quer viver longe da casa do pai, não existe vida longe da presença de Jesus. De uma forma simplória, não tem como você dizer que é do céu, que é de Deus, se você não está submisso a Cristo, a sua palavra e ao seu governo. Quem não está debaixo do governo de Deus, dois corpos não podem habitar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, ou você é de Deus ou você é do diabo. E aí a gente não pode flertar. Ou a gente é, ou a gente não é. Amém. Está respondida então a pergunta do José Ribamar. José Ribamar, lá da terrinha. Deus abençoe. Vamos agora para a pergunta do Andrade, também lá do Instagram. Andrade. Ele pergunta assim: haverá dois tipos de arrebatamento? Ai, meu pai. Vamos à Bíblia também, 1 Tessalonicenses. O Andrade foi o primeiro a perguntar quando eu coloquei lá a foto e botei lá a proposta das perguntas para o dia de hoje. Primeira carta de Paulo apóstolo aos Tessalonicenses. Acho que eu deixei até aqui já marcada no celular. Primeira carta de Paulo apóstolo aos Tessalonicenses. Marcada aqui não está aqui. Capítulo de número 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Os tessalônicos acreditavam que o cara morreu e a alma ficava ali junto do corpo. Lucas capítulo 16 diz que tem um lugar para os mortos, onde o rico está num lugar de tormento e o Lázaro está no seio de Abraão, né? E aí o verso 14 diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus,
e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A ideia é que muita gente pregou que há 2 tempos de arrebatamento. Você vê que quando Jesus volta, os mortos em Cristo se levantam, e a gente precisa falar que existe a morte física. Todo mundo tem uma data de validade. Graças a Deus a gente não sabe a nossa data de vencimento, para não ficar desesperado. Nós temos a morte espiritual, que é onde nós já conhecemos a fé, conhecemos a palavra, podemos correr o risco de vivermos esse triste fim, que é não mais querer e desejar as coisas de Deus, banalizar as coisas sagradas e também a importância do que é a Escritura Sagrada para nós. Isso é uma morte espiritual. E aí pior, é quando a gente começa a acreditar que essas obras que estão escritas na Bíblia, muitas delas não são do Espírito ou são coisas da nossa cabeça ou fantasia do nosso psique. Pode se tornar uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí é uma morte eterna para o camarada. Não é só uma morte espiritual. Existe a morte eterna. Aquela onde, na verdade, o camarada não vai ficar morto, mas sim vivo, tendo bicho comendo o seu corpo, tormentos do inferno, chamas para queimá-lo, e ele vai ficar ali eternamente. Assim como os que foram para o Senhor viverão felizes eternamente, sem dor, sem problema, e onde Cristo vai, nesse primeiro encontro, dar a nossa grande ceia. Nós vamos participar das bodas do Cordeiro, onde seremos servidos pelo maior diácono de todo, aquele que veio para servir, e que é Jesus, e que nos deu a grande lição de que quem é maior no reino do céu é aquele que serve. E aí você tem também, Daniel, a questão de que há essa confusão por conta da escrita do Apocalipse. Na escrita joanina diz assim: quem são estes que vêm com suas vestes salpicadas com sangue? E aí responde: esses vêm da grande tribulação. Tem a numerologia dos 144 mil, e você tem o juízo de Deus já estabelecido sobre a terra através do grande tribunal de Cristo, onde as nações serão regidas com varas de ferro e elas serão quebradas como o oleiro quebra os vasos com um pedaço de pau ou de vara. Ele está falando de símbolo de autoridade. E aí, nessa confusão toda, eles acreditam que haverá 2 tempos de arrebatamento. Aí você tem a galera que também acredita no aniquilacionismo, que acabou o corpo, acabou a vida. Né? Tanto é que a igreja adventista, outro dia eu ouvi o Dr. Rodrigo Silva falando sobre o cara morreu e fica ali. Quando ele fala a ideia do cemitério, né? Que o cemitério, a ideia ali é de um dormitório e que ele está ali esperando. Ué, calma aí. Então Jesus se contradisse lá atrás. Paulo não está contradizendo o que Jesus disse. Paulo só está explicando à igreja que aquilo que era a dúvida deles, que nós um dia teremos uma prestação de contas onde ganharemos galardões, coroa de glorificação, nós teremos cântico dos remidos. Tem gente que só vai ganhar a salvação, a coroa da salvação. Não vai ganhar galardão, porque ela não teve tempo de fazer a obra. Como é que você explica alguém que está no leito de hospital, tu prega para ela, ela acaba de reconhecer Jesus como Senhor, daqui a 1 hora ela morre, ou daqui a 5 minutos ela morre? Ela não tem como fazer obras, ela não tem nem como se batizar, mas ela vai ganhar o direito do céu. Ela só não pode exigir galardões, mas ela ganhará a coroa da salvação. Tem um cântico dos remidos, que é o triunfo, o cântico da grande vitória, onde nós mostraremos para a morte que não houve efeito nenhum dela contra nós. Só que a turma, eles gostam de complicar e falar que vai ter um segundo. Eu acredito em apenas em um arrebatamento. E onde nesse arrebatamento a igreja vai julgar junto com Cristo. E aí pesa-se para os judeus, porque a turma que está lá, que vai ser julgada e que tem lá a prestação de conta final das nações, é daqueles que são o povo eleito do Senhor, que haverá salvação para eles ainda. Mas eu não posso dizer que também é um segundo arrebatamento. Interessante, meu pastor, que ontem eu, zapeando pela internet, me passou um professor falando sobre arrebatamento. Aí o senhor está falando aqui, eu estou imaginando o que ele falou. Vê se o senhor já ouviu falar sobre isso.
Não tem aquela cena que a gente vê nos filmes, na televisão, na ilustração, mas tá na Bíblia. Duas pessoas caminhando, né, no campo. Aí uma some e uma fica. Sim. A gente crê que aquilo ali é o arrebatamento da pessoa. Ele estava falando, sabe o quê? Que isso, quando acontecer, essa pessoa que foi retirada, ela está indo para o juízo. E não sendo arrebatada para, né, como fala ali na Bíblia. Eu achei assim uma questão... Ele acredita no juízo porque pode ser que ele seja como num tribunal, que trabalha o promotor, você tem lá toda aquela bancada onde está o juiz que vai dar a sentença, onde tem o júri, né? A gente vai funcionar como uma forma de júri, uma linguagem mais técnica, mas não quer dizer que ele vai para lá. Fica aquela pergunta, morreu, eu vou para onde? Né? Porque o Estevão está sendo apedrejado, está sendo perseguido, na verdade. E aí, quando ele diz, eu vejo os céus abertos, e o Filho de Deus, à sua direita, falando de Jesus, aí eles entendem, está blasfemando, e começam a apedrejar o cara. E ele está tendo uma visão ali no meio da perseguição. O Saulo de Tarso está lá, consentindo, e pega a veste da galera que está lá perseguindo ele e bota a pilha, né? E aí tem um monte de arrazoado que diz que o espinho na carne de Paulo era porque ele pode ter se apaixonado pela irmã do Estevão lá na frente. Falei, rapaz, os camaradas vão longe. Mas, na verdade, ele vai lembrar todas as vezes que está dentro da igreja da perseguição que ele deflagrou contra os cristãos. Mas, na questão de arrebatamento, Daniel, a gente entende biblicamente que aquilo que Jesus falou em Lucas 16 é que existe um lugar reservado como se fosse um pré-céu. Eu não posso dizer que ali é um purgatório, como a Igreja Católica já tirou dos seus escritos. Isso foi uma ideia lá da época da Inquisição, da época que, quando batia uma moedinha no fundo da lata, uma alma era resgatada do purgatório. Quantos pecados ele cometeu? Então você deve tantos euros, vamos colocar a linguagem de hoje, deve tantos euros. E cada pecado tinha uma... Aí o camarada falava assim, não, você vai deixar sua alma, a alma do seu filho no purgatório, do seu marido no purgatório, da sua esposa no purgatório, da sua mãe no purgatório. E eles enriqueceram, formaram o grande império que tem lá, do Vaticano, dentro dessa pregação doida aí. E cada moeda que batia no fundo da lata era uma alma que saía do purgatório. Não, existe o lugar dos mortos, é a Bíblia, é Jesus falando. Tem o seio de Abraão. E o rico, quando está lá, porque a Bíblia fala assim, ele já estava no inferno. Há uma separação, há um abismo entre eles. E aí o rico está pensando que pode continuar mandando. Manda aqui, Lázaro, coloque a ponta do dedo aí na água e refresque a língua. E depois ele fala assim, manda que ele volte para pregar para os meus irmãos, porque ele lembra que tem 5 irmãos. Nunca se envolveu com a lei e com os profetas. Depois que morre, quer se envolver, até enviando missionários pós-morte para o reino dos vivos. Agora uma pergunta só para a gente fechar essa parte de arrebatamento. A sua resposta só deve ser sim, não, talvez, ou será a resposta para o próximo vídeo. Paraíso e céu são lugares diferentes? Sim. Sim, são diferentes? Sim, porque nessa parte os testemunhos de Jeová estão certos. Quando o governo de Deus desce e restaura a terra, onde eles falam que o leão vai ser manso, a gente vai... tem um período de tempo ali, a Nova Jerusalém que desce do céu. Eles estão certos. Só que isso não é eterno aqui na terra. Aí é a manifestação do grande reino de Deus. Mas essa terra vai ser restaurada. Eles pregam isso. Essa terra vai ser... Nisso aí eles estão certos. Mas vai ser povoada a terra, uma nova terra, né? Mas nessa nova terra ela volta para Deus. Depois volta para Deus. Vamos lá, vamos dar sequência aqui nas perguntas. Essa veio do Elias, lá de Barcelona, Espanha. Olha a pergunta que ele fez. Como pode Moisés ter ficado 40 dias sem se alimentar? Hoje teríamos como fazer igual? O único camarada ainda registrado na história das Assembleias de Deus ter tentado fazer um jejum parecido com esse foi o pastor Oriel de Jesus, pai da Elaine de Jesus, da Assembleia de Deus de Boston. Ele colocou um médico na cabeceira da sua cama e tentou fazer um jejum igual. Vale lembrar, Daniel, que Moisés fez esse jejum por 2 vezes. Foram 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. E, pasme-se, Josué, filho de Num, está lá no pé do monte, 40 dias e 40 noites junto com ele, sem comer e sem beber. Elias passa 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Ele come o pão dado pelo anjo, que foi cozido nas brasas, bebe a água
Vai, porque longo é a sua jornada, 40 dias e 40 noites. Depois, Jesus, conduzido pelo Espírito ao deserto, ele fica 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, até que chegue o tentador. Ou seja, existe um propósito. O corpo humano não aguenta ficar tantas e tantas horas e tantos dias sem água e sem comida. Você pode desidratar de forma geral. Mas eu acredito que a transcendência, aquilo que foi emanado do céu, a presença de Deus ali impregnada no ambiente, faz com que a gente não sinta essa sensação da fome, do tempo. Eu não sei se você já participou de jejuns, ou você foi a alguma experiência que você já teve, de repente, do monte, de estar lá em oração, e você está tão envolvido com a prática da oração, que parece que o tempo não passou. Mas quando você olha, pô, já orei 4 horas, rapaz. Mas parecia que você tinha orado 4 minutos. Porque quando você está na presença de Deus, a coisa se torna diferente. Imagina o Moisés, com todo aquele impacto da glória, que eles chamam de kavod, que é o peso da glória. Eu não vou falar aqui de Shekinah, porque a palavra no original é Sherinah, né? A presença de Deus. Mas o peso da presença de Deus, fazendo o monte tremer, o monte fumegar, os camaradas estão daqui de baixo olhando para o monte, e eles ficam encantados, porque Deus desceu com a sua carruagem, e na carruagem de Deus, que é o ser celestial que tem as 4 faces, dizem os hebreus, principalmente no comentário do Urashi, do Rabino Shlomo Yitzhak, que a face que ficou virada para os hebreus aqui embaixo no arraial foi a face do boi. E por isso eles criaram o bezerro de ouro. Ou seja, quando você lê que Deus desceu nas asas de um querubim, é interessante você perceber que aquilo ali é Shinã, é o carro de Deus. E a palavra Shinã, você pega e fatia ela e você vê boi, homem, leão e águia. Você vê esses 4 animais nas letras ali. Isso eu aprendi com o Rabino Yosef e com o Paulo Judeu, quando a gente trocava ideias sobre o judaísmo. Então há muitas coisas que a gente lê na Bíblia, mas elas são muito mais profundas do que a gente possa imaginar. Porque a presença de Deus desceu no seu carro. E aí a face do boi fica virada para o arraial dos hebreus. Eles estão olhando a face do boi, eles lembram do Egito. Então Deus que está falando lá em cima, lá com Moisés, tem a face de boi. Então eles criam aqui embaixo um bezerro de ouro. Não é à toa que eles criam. Mas respondendo à pergunta do nosso irmão lá da Espanha, Deus vos bendiga muitíssimo, só se Deus te chamar para um propósito. Fora disso, eu não acredito que o homem aguente ficar mais de 10 dias. Eu tenho um amigo que conseguiu ficar 4 dias, sem comer e sem beber, e desfaleceu. Desmaiou. Quando a mulher entrou no quarto, estava desmaiado. Já estava doidão já, de tanta fome que estava. Então, assim, o ser humano tem seus limites. Agora, se Deus te chamar, meu irmão, Ele vai te garantir. E quanto mais próximo de Deus, menos sensações da terra você tem. Menos fome, menos desejo por água, menos sensações de qualquer outra coisa daqui. Interessante o que o senhor falou, né? Se a gente levar para o viés espiritual, né? Realmente, se a gente está envolvido com a glória de Deus, a gente sabe que a gente se sente alimentado, a gente não vê a hora passar. Mas será que naquele tempo, o ser humano... Por exemplo, tempos anteriores, esses tempos aí não eram igual de hoje. Nós temos a comida rápida, fast food, iFood, delivery, a alimentação assim, de manhã, tarde, noite. Será que naquele tempo o pessoal não era mais resistente, até porque eles não tinham essa alimentação, eu creio que, disponível como nós temos hoje? A gente tinha que caçar, a gente tinha que plantar. Será que realmente eles não ficavam longos períodos? Não diria 40 dias. 40 dias seria um propósito. Mas eles de repente não tinham o costume de ficar longos períodos sem se alimentar? Mas você vê que até pela manhã eles tinham que se alimentar quando Deus enviou, tirando da mesa dos anjos o maná, o pão dos anjos. Aqui embaixo a gente chamou de maná, mazé, palavra hebraica. Mazé, que é isso? Mas quando você vai ler o salmista dizendo sobre essa questão do Antigo Testamento, ele vai dizer assim: Deus pegou o pão dos anjos. Em outras traduções, Deus pegou o pão dos poderosos e colocou na porta da tenda dos hebreus e os alimentou. Ou seja, até Deus viu a necessidade de alimentação deles da manhã e do restante dos dias. E a alimentação básica é o pão.
Então, assim, eles tinham a proteína? Tinham. Eles tinham lá as outras questões para se fazer? Tinha. Mas não deixavam de se alimentar. Eu acredito até que a alimentação seria um pouquinho melhor. Mesmo porque para o hebreu você tem leite de cachorute. Então eles não, por exemplo, não comeriam carne de porco, não comeriam carne de nenhum peixe que tivesse pele, só com escama, e outros animais assim por diante. Então Deus tratou deles não porque eles estavam no deserto, mas porque esse povo era diferenciado e era um povo peculiar para o serviço e para a glória do nome do Senhor. Mas a questão dos 40 dias e 40 noites, Daniel, em jejum, não é porque eles já poderiam ter uma certa estrutura, mas me faz lembrar, por exemplo, Elias. Quando o anjo acorda, ele está debaixo do pé de zimbro, está pertinho de uma fonte, do ribeiro, só que tem um dia que o ribeiro seca. E aí, quando o ribeiro secar, a gente vai fazer o quê? Ele ainda teve pão que o anjo trouxe para ele, cozido nas brasas, e água. E com a força daquela comida, diz o texto, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Ou seja, se Deus não der o sustento, a gente não faz nada. É verdade. Então está respondida a pergunta aí do Elias, lá da Barcelona. Grande abraço, Deus abençoe, Elias. Vamos lá. Tem uma sexta pergunta aqui do Raimundo, do Rio Grande do Norte, Paraíba. Quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Rapaz, isso dá pano para manga. Tem gente que fala que é Moisés e Elias. O outro disse lá outro dia que era um outro personagem, agora que eu esqueci. Mas não está explicitado para nós. Por quê? Porque nas testemunhas, Daniel, você vê milagres parecidos como os do passado, de Elias e de Moisés. Mas isso não quer dizer que são eles. Entende? Se eu coloco Moisés ali nas testemunhas, eu abro uma brecha para a reencarnação. Porque a Bíblia diz o seguinte: meu servo Moisés é morto. Deus falando para Josué: levanta-te, assume seu lugar lá, o Josué. Porque o próprio Deus sepultou Moisés, ninguém sabe onde Deus o sepultou. A ponto da Bíblia dizer, na carta de Judas, que Satanás contendia com o arcanjo Miguel sobre o corpo de Moisés. E aí o anjo diz para ele: o Senhor te repreenda. Isso é interessante. E aí você vê que se o cara morreu e o cara reaparece aqui, opa, então a doutrina da reencarnação está válida. Mas a gente não crê na doutrina da reencarnação, apesar do judaísmo ter pontos que acreditam nessa doutrina. Essa doutrina não é de Allan Kardec, a reencarnação. Muita gente julga ser de Allan Kardec, mas não é. O judaísmo já pensa nisso. O Blaine, o Kaplotz, no Destino Eterno da Alma ali, a anatomia da alma, ele vai falar sobre esse caminho da alma. Tanto é que tem judeu que acredita que Adão voltou em Abraão. Então, assim, é muito complicado o judaísmo porque tem vertentes que a gente não reconhece. Só que Jesus faz uma pergunta em Mateus 16, dizendo o seguinte: quem dizem os homens que eu sou? Você vê que a resposta dos discípulos é só de defunto. É Jeremias. É não sei quem. É não sei o que lá. Aí no final diz: ou um dos profetas. Mas calma aí, eles lá. Agora e vocês? Vocês pensam o quê? Aí Pedro, por revelação, diz assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Se Deus não revelar o Cristo, a gente coloca nome nele em qualquer outra coisa. De qualquer outra coisa. E rebaixa-o no que ele é. Agora, quando você tem certeza e o Espírito já te revelou, você sabe quem ele é, que ele é o Cristo. Agora, Jesus fecha essa brecha ali. Jesus fecha essa brecha ali. Se eu coloco Moisés como uma das testemunhas, eu estou dizendo que a doutrina da reencarnação ela é válida na Bíblia. Mas não tem como ser. Não posso dizer que é Moisés. Tem os mesmos quesitos de poderes que o Moisés teve no passado, mas isso não quer dizer que é Moisés. Tem as mesmas nuances que o ministério de Elias, mas eu não posso arriscar e dizer que é Elias. Como eu não tenho esta informação, eu vou deixar aqui como não sabendo responder para o meu irmão lá da Paraíba, Rio Grande do Norte. Raimundo. Irmão Raimundo, eu não posso dar voz aonde a Bíblia não dá voz. E em questão escatológica, eu tenho que ter muito cuidado, porque o contexto genuíno, joanino, ele é muito peculiar
para trazer coisas que às vezes a nossa mente não alcança. E aí, as duas testemunhas são referências de alguém que vai pregar com poder. E essa pregação ainda vai continuar tendo efeito, porque vai haver salvação nesse período. Bem respondida essa pergunta, meu pastor. Pastor, bebe uma aguinha, porque essa última pergunta é polêmica. Enquanto isso, eu vou falar aqui com aqueles que estão nos assistindo. Obrigado você que chegou até aqui. Eu quero te dizer, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva agora. Ative as notificações, porque aqui você tem um conteúdo direcionado para quem é amante da palavra de Deus. Eu quero falar aqui duas novidades. A primeira, você que está assistindo o podcast aqui do Falando de Bíblia, você pode estar ajudando a essa programação, ajudando a esse canal. Como que eu faço isso, Daniel? Muito fácil. Você pode observar que no bate-papo aqui que você está interagindo, tem o superchat. Essa carinha que tem aí, esse símbolozinho do cifrão, você pode clicar nesse superchat em qualquer uma das programações que subir aqui do podcast do Falando de Bíblia. Você pode clicar nesse selinho e fazer sua contribuição de qualquer valor. Qualquer valor ajuda a arcar com os custos do pastor Paulo com essa programação. Uma outra novidade é que em todos os vídeos que sobem aqui no canal, às 6 horas, tem um coraçãozinho chamado Valeu. Você já dá o joinha, você já deixa seu comentário. Agora você também pode deixar o seu valeu. Isso é um incentivo. O próprio YouTube incentiva que as pessoas que acompanham, que gostam do conteúdo, incentivem ajudando o canal a crescer. Porque gera custos, não tem jeito, tudo gera custo. Então, você pode estar fazendo a sua parte. Se você gosta desse conteúdo, se você acompanha o pastor Paulo, quantas vezes ele dá respostas aqui que a gente não acha pelo YouTube, pela internet, ele está aí se disponibilizando esse tempo dele precioso a nos ensinar, a nos ajudar, então não custa nada. Daí o que você puder, 10, 20, 50, se você quiser dar um valor maior também, ele não está pedindo, eu que estou pedindo por ele, porque eu vejo a luta dele aqui, né, para arcar com as despesas, até os convidados que ele traz, tem uma despesa. Então, faça isso para ajudar esse canal, que com certeza nós estamos no caminho de crescimento e tem Pastor Paulo tem muito projeto bom para te ajudar. Você que é amante da leitura da palavra de Deus, do ensinamento da palavra bíblica. E ele é um cara que não mede esforços. Ele está sempre aqui, ele fala assunto polêmico e as pessoas vão lá, debate lá nos comentários, mas ele vai e fala, ele está sempre nos orientando. Então, faça a sua parte. Você pode contribuir com o superchat ou você pode contribuir com aí o valeu, o coraçãozinho nos vídeos, tá? Você não vê Pix, não vê pedindo nada, mas o próprio YouTube dá esse recurso, é para a gente usar. E se você quer que a sua empresa passe aqui, sua logo na televisãozinha aqui do podcast, olha quantos patrocinadores tem aqui, ó. Graças a esses patrocinadores que o pastor Paulo está aqui mantendo esse canal, falando com você nesse momento, nesse tempo precioso, essa noite de quarta-feira que nós estamos aqui diante dessa mesa, aprendendo com o pastor Paulo. Então você pode, na descrição desse vídeo, você vai ver um WhatsApp ou lá pelo Instagram, do direct do Instagram, @falando de Bíblia, fala diretamente lá com a secretária do pastor Paulo e fala assim, pô, queria colocar a minha marca lá na sua TV, nem que seja só para ajudar o programa, né? E com certeza aqui você vai ter uma visibilidade boa e vai ter um resultado, mas com a intenção de ajudar e abençoar esse projeto, tá bom? Recado dado, se você não é inscrito, se inscreve nesse canal. Agora vamos para a pergunta polêmica. O Starnex solta o som de drama aí. Não, esse é outro programa. esse é outro. Vamos lá, esse é a seco, hein? Paolo da Itália, Milão. Paolo. Olha a pergunta que ele fez. Uma pessoa que fez a troca de sexo quando se converte, como devemos chamá-la? Rapaz, a igreja não se preparou ainda para isso, não. E a gente tem muita gente aí que vai chegar na igreja precisando de cuidados e a gente vai ter que ter uma equipe preparada para isso. Ela se mutilou, mas não trocou o que é. Você pode ter a mutilação, e aí eu preciso ser bem sucinto aqui e bem direto no que eu vou falar. Você pode colocar o silicone, você pode tomar anticoncepcional para falar fino, você pode injetar hormônios, você pode fazer como é que eu diria aqui, a amputação do seu órgão sexual. E eu não vou chamar de transformação, vou chamar de deformação. Aí suponhamos que depois disso tudo ela tá lá e pá, como aconteceu com o outro aqui no Brasil que morava lá na Europa,
Um dia Deus falou com ele, se revelou para ele, começou a quebrar as unhas, começou a tirar os cílios grandões, começou a tirar a maquiagem, e ele se olhava no espelho, e quanto mais ele se enxergava como mulher, mais ele ficava desesperado, e ele já tinha passado por esta operação. Você vê que você pode mudar um nome, você pode fazer muitas coisas, mas não dá para trocar o que você é. Deus continuou criando macho e fêmea, homem e mulher. Quando a criança nasce, o médico fala, é um meninão, é uma meninona. Olha aqui, mãe, olha aqui, pai. Quem estiver acompanhando lá. Mas a igreja em si, Daniel, ela precisa se preparar para isso. Nós vamos receber muita gente assim. Gente que ainda está transvestida. E nós já somos taxados como homofóbicos, né? Somos taxados como intolerantes. E, na verdade, a igreja ela é um centro de recuperação. Ela é um hospital, ela é um pronto atendimento. Desde o cara que chega drogado, ao cara que chega lá possesso, ao cara que chega lá com a cabeça variando, que não sabe para onde quer ir, o que quer fazer, ou o que está acontecendo com a vida dele, nós temos que atender a todos. Assim também como o cara que está chegando lá com um casamento em ruínas. A igreja precisa se preparar para receber esse tipo de pessoas. Por quê? Porque são pessoas comuns como qualquer outra, que precisam de ajuda, precisam de cuidado, precisam de oração, precisam de acompanhamento. E o discipulado é um eterno acompanhamento. Eu não discipulo você apenas por 3 meses até você ir às águas batismais. Eu não discipulo o Igor Starneck por 1 ano até ele poder se ajeitar na vida e deixar o pagode e de repente começar a dar aula de cavaco na igreja, ensinar a criança uma música, um adolescente, um jovem e se preparar para a vida. Não. O discipulado ele é eterno, é um dia após o outro, é 1 ano após o outro até a volta de Cristo. Aí você encontra muita gente hoje que não está só mutilada na sua carne, mas está mutilada na sua alma. Muita gente que está com dores agudas e que a medicina não vai poder mais ajudá-lo, está limitada. Os psicólogos, por maiores que sejam os seus diplomas e os seus estudos, não conseguem alcançar o fio da meada para colocar ajustada a sua vida. Mas a gente tem um que é o maior dos psicólogos, que é Jesus, que é o Criador de todo o universo, de todos os homens, que nos conhece por dentro e por fora, e que pode colocar tudo no seu devido lugar. Aí, de repente, alguém se pergunta, pastor, como é que esse camarada vai fazer uma vez que ele mutilou o seu órgão sexual? Ele vai se tornar um eunuco, como diz a Bíblia. Uns já nasceram como tais, outros se fazem, ou outros, como estes tais, fizeram engodados pela trama do engano do mundo, porque queriam colocar nele uma outra identidade, quando ele já tinha uma identidade. E aí, a prova é que, a tantos quantos o Pai o der, Cristo não o rejeitará. O problema é a gente entender que, como pecador, nós queremos nos esconder diante da autoridade de Jesus. Jesus está pregando, Pedro está olhando para ele. Quando Pedro reconhece a autoridade de Jesus, Pedro tenta se esconder. Ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Essa é a nossa tônica, quando a gente se depara com o poder de Jesus. Então, muitos dessas pessoas, Daniel, elas estão buscando alguma coisa, a ponto de se mutilarem. Algumas meninas que estão tirando os seus seios fora, tomando hormônios para crescer pelo no corpo, como barba, tentando falar como homem, mais grosso, tentando ter trejeitos de homem, mas continuam sendo mulheres. Continuam menstruando, continuam tendo sensações como de mulher, continuam tendo as cólicas como uma mulher. Não tem como mudar aquilo que Deus a criou. Eles até tentam, por um período de tempo, dizer que é alguma coisa, mas não existe essa possibilidade de você trocar o que você é. Deus te fez de uma forma. Tanto é que tem gente que fala assim, eu nasci no corpo de homem, mas me sinto como mulher. Tá, você pode até se sentir, mas Deus te criou homem, no corpo de homem. Deus fez a obra certa. Deus não faz obra errada. Agora, o que a gente faz com essas pessoas? A gente as acolhe em amor. A gente as acolhe em paciência. A gente as acolhe em oração. A gente as acolhe em direcionamento, em apadrinhamento,
que é o discipulado todos os dias, até o dia da volta do Senhor. E aí a gente precisa quebrar muitos preconceitos, porque tem gente que às vezes quer trabalhar, mas a esposa, o que vai pensar? O esposo, o que vai pensar? Será que estou trocando de lado? Será que eu estou indo para uma coisa que eu não estou preparado? E a igreja precisa se preparar para isso hoje, porque essa é uma realidade. Muita gente pode chegar hoje na igreja tendo a sua cabeça mudada, tendo o seu corpo mutilado, e nós precisamos colocar para ela o valor que Jesus enxerga nela. Verdade. Queridos, chegamos ao final de mais um podcast falando de Bíblia. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Deixe sempre o seu comentário, deixe sempre aí o que você achou de cada pergunta, de cada ponto que foi levantado aqui, que sempre é muito importante a gente também ouvir a sua opinião, tá bom? Espero que seja proveitoso para você. Toda quarta-feira aqui, a partir das 18 horas, está aqui presente nesse bate-papo, nesse podcast, onde o pastor Paulo sempre traz um convidado especial para estar falando de assuntos que realmente vão acrescentar muito para a nossa caminhada cristã. E hoje ele esteve aqui como convidado, nos enriquecendo mais uma vez com as respostas de dúvidas, né, dos seguidores. Essas dúvidas dos seguidores, a gente fala um nome aqui, mas é a dúvida de milhares de outros. E quando eles selecionam lá as perguntas aqui para falar no podcast, que são perguntas normalmente que são feitas mais de uma vez. Então, pastor Paulo, eu quero agradecer mais uma vez essa noite produtiva que nós tivemos aqui. Foi muito bom estar mais uma vez nessa mesa, aprendendo mais com o Senhor. Eu que agradeço a você, Daniel, pelo companheirismo, pela parceria. Agradeço ao Igor Starneck, que está na imagem e som, aqui na Produtora Estúdio D. E é sempre uma alegria estar aqui com vocês, podendo produzir esse trabalho que é o Falando de Bíblia para os nossos irmãos espalhados pelo mundo. Um grande abraço para todos os irmãos da Europa, pastor Ricardo da Alemanha, Paolo lá da Itália, que mandou aqui a sua pergunta final, o irmão lá de Barcelona, lá na Espanha, que também está acompanhando a gente, o irmão Alex, que também está na Alemanha com a sua família trabalhando e residindo lá, e tantos outros irmãos que estão na França, Suíça, Áustria, na Holanda, países que alguns deles eu já passei pregando o Evangelho e tenho a honra de ter amigos lá. Mandar um grande abraço para todos os irmãos da Argentina. Deus vos bendiga muitíssimo. La paz del Senhor Jesucristo esteja sobre vós outros. Grande abraço ao meu amigo pastor Marcelo Olibastro, que tem uma rádio lá na Argentina e está tanto em Hurlingham como também em Misiones, numa base missionária, onde eu quero mandar um grande abraço para o pastor Ronaldo, que em breve vai estar aqui falando sobre o campo missionário lá na Argentina, da obra que eles estão construindo, uma igreja e uma escola para poderem pregar o Evangelho. E o Falando de Bíblia é parceiro deles lá também. Olha que benção, hein? Antes do pastor estar orando para encerrar, quero fazer um pedido para você que está assistindo aqui até agora, até o finalzinho. Dá um valeuzinho aí. Coraçãozinho. Faz o coraçãozinho. Clica Nós fazemos um coraçãozinho para você que também. Isso, clica aí no valeu para incentivar esse trabalho. Clica lá, você vai ver lá algumas opções. Faz aquilo que está no seu coração, tá bom? É esse desafio que a gente coloca para você nesse final desse bate-papo. Pastor Paulo Nascimento. Meus queridos irmãos, para encerrar nós já vamos orar, mas eu quero deixar aqui bem claro, eu sou o pastor Paulo Nascimento, sou membro da Assembleia de Deus Central do Boa Sul, tenho como pastor presidente o pastor Antoniel Moreira Brito. Nós das Assembleias de Deus temos um padrão de fé. Às vezes eu falo um pouquinho diferente do que é a regra de fé dos assembleianos e a galera falando lá numa determinada resposta dos irmãos lá do Maranhão. Esse pastor é calvinista, irmão. Tá aqui, a gente está falando. E aí eu vou dizer para você, não fazendo uma defesa daquilo que eu acredito, mas eu ainda não encontrei a palavra livre-arbítrio na Bíblia. E quando eu falo de predestinação, eleição, a gente fala de justificação, fé, está na Bíblia. As cartas de Paulo são recheadas. E o próprio Jesus falou, não foste vós quem me escolheste, João capítulo 15, verso 16, mas eu vos escolhi a vós, ou seja, ele nos escolheu primeiro. O homem por si só não busca Deus. E aí, independente do que a gente pense, nós temos que sermos bíblicos. E nós não estamos aqui num joguinho de Deus, ou no teatro de Deus, sendo apenas coadjuvantes, né? Ou apenas espectadores, ou alguma coisa assim. Nós fazemos parte de uma história brilhante, onde aquele que escreve a nossa história não erra.
Ele já nos conhece muito antes do ventre. Como disse Jeremias, ele me santificou para as nações, antes de chegada do ventre da minha mãe. Ok? Deus abençoe sua vida. É um prazer me comunicar com você e estar aqui trocando informações. Pastor Paulo não sabe de muitas coisas, tem coisas que você comenta lá e rapaz, minha mente abriu aqui agora. E muito obrigado por essa parceria, por esse momento de troca de informações. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse momento, por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor continuará a fazer. Obrigado por estar aqui na Produtora Estúdio D, junto com meu irmão Daniel, com o Igor Starneck. Muito obrigado pela família dos teus servos, pela minha família, pelas famílias que estão nos assistindo. Pai, seja batista, congregacional, assembleiano, comunidade, seja qual for a área do meu irmão, ou se ele estiver desviado, ou se ele estiver afastado, ou se ele ainda não é crente, Pai, usa esta palavra como fortalecimento, usa esse programa como meio de salvação, de libertação, como edificação para o corpo de Cristo. Pai bendito, colocamos diante do Senhor aqueles que estão enfermos, que o Senhor traga a cura, aqueles que estão diante de impossibilidade, que o Senhor traga a possibilidade, diante daqueles que estão encarando desafios tremendos, que o Senhor dê as ferramentas para que eles ultrapassem as muralhas, vençam gigantes e eles glorifiquem o seu nome. Obrigado por esse momento em que estamos aqui, falando das coisas do teu reino, para a glória e do louvor do teu nome. Nós nos alegramos por isso, através do teu Espírito e no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa. Yevareha Adonai veishmereha, Yaera Adonai panaveleha viruneha, Issa Adonai panaveleha veiasem leha shalom. Ou seja, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti eleve o seu rosto e te dê a paz. Esse foi mais um Falando de Bíblia. Olha o coraçãozinho.